Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Machado, sou especialista em Direito para Pessoas com Deficiência e nessa aula eu vou falar com vocês sobre as alterações trazidas por uma lei que foi publicada esse ano e ela alterou algumas regrinhas referentes ao benefício da prestação continuada, que é o BPC, e também sobre o auxílio inclusão. Então, eu trouxe algumas anotações aqui para vocês. Primeiramente, o número dessa lei federal é 14.176, publicada em 2021. E quais foram as principais alterações referentes ao BPC? O benefício da prestação continuada, ele é concedido a idosos e pessoas com deficiência que possuem baixa renda. E qual é a característica dessa baixa renda? A lei estabelece que para ter direito ao BPC é necessário possuir uma renda familiar de, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como funciona isso? Você tem que pegar a soma dos recebimentos das pessoas daquela família e dividir pelo número de integrantes. Assim, eu vou citar um exemplo. Se a família é composta pelo pai, pela mãe e por 2 crianças, as crianças não trabalham. O pai e a mãe, cada um recebe um salário mínimo. Assim, aquela família tem 2 salários mínimos de renda familiar. E a renda familiar por pessoa vai ser 2 salários mínimos dividido por 4. Assim, vai ficar meio salário mínimo por pessoa, o que em princípio ultrapassa essa regrinha do BPC, que ela pede 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo hoje equivale a R$ 275. Só que antigamente era 1/4 e pronto, não havia uma possibilidade de aumento. Quando a pessoa precisava desse benefício, mas o valor que ela tinha de renda per capita era 1/4 do salário mínimo, a forma que ela tinha de conseguir era recorrendo judicialmente. Então ela entrava com um processo judicial para que o juiz concedesse uma decisão determinando que ela tivesse direito ao benefício da prestação continuada. Só que não era qualquer pessoa que conseguia esse benefício. Essa pessoa ela tinha que comprovar que era necessário esse dinheiro para a manutenção básica da pessoa com deficiência ou do idoso. Vinícius, tira o som. E passando adiante. Pode botar no mudo? Passando adiante. Só um momento aqui. Liga o ar, por favor. E aí, qual a alteração que essa lei trouxe? Antes era 1/4 e agora pode ser relativizado. Pode chegar a meio salário mínimo por pessoa. Para que haja essa alteração, são necessários alguns requisitos que a lei trouxe. E aqui, um dos pontos que a lei coloca é comprovada condição de miserabilidade e situação de vulnerabilidade. Resumindo, o que é isso? É comprovar que aquela pessoa que está solicitando o alargamento desse valor para chegar a meio salário mínimo por pessoa da família, ela está em uma situação de baixa renda e que ela precisa desse valor do benefício para sustentar algumas situações. E aqui a lei ela fez a previsão que são gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, medicamentos não ofertados pelo SUS e alimentos especiais. Ou seja, a pessoa que vai solicitar o alargamento do limite para conseguir esse benefício, que é aquela pessoa que recebe até meio salário mínimo por pessoa da família e não apenas 1/4 do salário mínimo, ela precisa comprovar
que, mesmo estando acima de 1/4 do salário mínimo, esse valor do benefício será necessário para custear uma dessas medidas que eu falei: gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, medicamentos não ofertados pelo SUS ou alimentos especiais. Se a pessoa não conseguir comprovar que é necessário esse valor para custear uma dessas opções, o benefício não será concedido quando ela tiver a renda maior que 25% do salário mínimo por pessoa. Então, vamos citar um exemplo prático. Uma família que tem uma pessoa com deficiência, ela tem a renda per capita de 50% do salário mínimo por pessoa, ou seja, ela está acima do valor inicial, porém dentro da previsão da lei com essa nova alteração. Só que essa pessoa, esse valor é para custear a subsistência básica, mas nenhum dos gastos dela entra nesses quesitos. Não é para custear gastos médicos, não é para custear tratamentos de saúde, nem fraldas, nem medicamentos não ofertados pelo SUS, tampouco alimentos especiais. Essa pessoa não vai ter esse benefício concedido. E assim, outro ponto que a lei trouxe que é importante ressaltar, que ela trouxe alguns quesitos a serem preenchidos para que haja essa possibilidade de alargamento do valor por pessoa na renda familiar, que são a comprovação do grau de deficiência. E nessa comprovação do grau de deficiência, ela colocou também o comprometimento do orçamento familiar. Esse é um ponto. E para os idosos, ela colocou a dependência de terceiros para atividades básicas e o comprometimento do orçamento familiar. E ela acabou deixando de fora essa dependência de terceiros para atividades básicas para as pessoas com deficiência. Porque muitas pessoas com deficiência, elas precisam de um terceiro para auxiliar nas atividades básicas. Só que a lei retirou esse item das pessoas com deficiência, deixou somente para os idosos. E isso está errado. Deveria também conter esse item para as pessoas com deficiência, que seria um dos requisitos que poderia trazer a admissibilidade do benefício. E agora vamos passar para o auxílio inclusão. Resumidamente, a alteração no BPC foi essa. Antes, pela lei, o limite era 1/4 do salário mínimo e agora o limite foi estendido e, se tiver dentro das condições que eu falei, pode passar para meio salário mínimo por pessoa. E aí pode surgir uma dúvida. Então agora não há mais o direito de recorrer judicialmente? Não. Caso a pessoa que receba mais de meio salário mínimo por pessoa comprove que é necessário, sim, o benefício para custear coisas básicas para a pessoa com deficiência, continua podendo entrar judicialmente. Sempre que você tiver um direito restringido ou uma ameaça de restrição de direito, você pode recorrer à justiça. Então, isso continua. E agora vamos passar para o auxílio inclusão. Quem tem direito ao auxílio inclusão? São as pessoas que possuem deficiência moderada ou grave. Então, o primeiro ponto é esse. Quem tem deficiência leve não terá direito ao auxílio inclusão. E aí, como que eu faço para saber o tipo de deficiência que eu possuo? Alguns tipos de deficiência, o médico, quando faz o atestado, ele já coloca. A deficiência auditiva é um exemplo. Geralmente, quando o médico faz o atestado, ele já coloca se a deficiência é moderada, severa, é profunda. Porém, outros tipos de deficiência serão necessários que haja uma avaliação biopsicossocial, que é feita por uma equipe multidisciplinar e, resumidamente, em palavras mais fáceis, essa equipe vai avaliar as consequências da deficiência no corpo e na vida daquela pessoa para chegar ao grau ou nível da deficiência. E assim, isso será definido. Voltando ao tema,
Quem tem direito, quem tem deficiência moderada ou grave. Quem tem deficiência leve não foi incluído pela lei. E essa pessoa, ela precisa receber o BPC e passar a trabalhar no regime geral da Previdência ou filiado a algum regime próprio da Previdência da União, de algum estado, do Distrito Federal ou de algum município. O regime que ela vai seguir pode ser tanto o geral da Previdência quanto um regime específico de um dos entes federativos. Ela tem que estar trabalhando com até 2 salários mínimos. Esse é o valor limite. Quem estiver trabalhando com o valor acima de 2 salários mínimos não terá direito ao auxílio inclusão. E essa pessoa, ela tem que ter sido cadastrada ela tem que ter o cadastro único no momento da inscrição. No momento em que ela vai solicitar o auxílio, ela tem que ter o cadastro único. Só que o cadastro único, quando você vai solicitar o BPC, você tem que ter o cadastro único. Quem vai ter direito ao auxílio inclusão é quem recebia o BPC. Então, o que pode acontecer? O seu cadastro lá no cadastro único está desatualizado. Caso isso ocorra, pode dar algum problema, pode dar uma falta de sincronização e, devido a essa desatualização, haver algum empecilho para o deferimento do seu auxílio inclusão. Então, esse cadastro único tem que estar ativo sem problema algum. Essa pessoa tem que ter a inscrição regular no CPF. Então, o cadastro de pessoas físicas, aquele número que todos nós temos, cada pessoa tem um número próprio de CPF, tem que estar regularizado. Onde é feita essa regularização? Junto à Receita Federal. Então, quem estiver com o CPF irregular, solicita a regularização antes de solicitar a concessão do auxílio inclusão. Caso contrário, pode ser indeferido. E atender os critérios de manutenção do benefício, inclusive renda familiar. Esses são os requisitos para que você possa solicitar o auxílio inclusão. E aí, quem vai se enquadrar nessas condições de receber? Todos esses requisitos que eu falei, estar no regime da Previdência, receber até 2 salários mínimos, ter inscrição no cadastro único, estar em dia com o CPF e atender os demais requisitos, tudo isso é para que a sua solicitação no auxílio inclusão seja deferida. Porém, para você estar enquadrado, você estar apto a fazer essa solicitação, o que é necessário? É você ter tido o BPC por no mínimo 5 anos anteriores ao exercício da atividade remunerada. Então, para solicitar esse auxílio inclusão, você tem que ter recebido o BPC por no mínimo 5 anos. A lei previu dessa forma, só que como é um benefício novo, eu não sei se esse por no mínimo 5 anos, eles vão colocar da seguinte forma: quem teve dentro de 5 anos anteriores à inscrição ou quem teve durante os 5 anos anteriores, ininterruptamente. Muitas vezes, quando uma lei é editada, o texto vem dizendo uma coisa, às vezes dá uma certa ambiguidade, duplicidade no sentido, e depois é feito de uma forma diferente. Vai ser feito um decreto para regulamentar tudo isso, e aí esse decreto vai tirar nossas dúvidas. Espero. E outro ponto, se você está trabalhando hoje, há 3 meses atrás, você saiu do BPC e começou a trabalhar. Você pode solicitar hoje ou não? Você pode sim, só que ele não vai pagar o retroativo. O auxílio referente aos meses que já passaram não serão pagos. Ele será pago somente a partir do momento da solicitação. E, inclusive, ele é devido a partir do momento em que é solicitado. Então, não tem aquela diferença que, normalmente, ele é solicitado, um benefício é solicitado, e aí aguarda-se o deferimento, a concessão desse benefício para que ele comece a ser pago. Esse benefício, em específico, o auxílio inclusão, ele já é devido a partir do momento da solicitação.
desde que, é claro, comprovado todos os requisitos e que ele seja deferido. E aí, se por acaso demorar a ser pago, o retroativo vai vir a partir da data da solicitação e não a partir da data que a pessoa começou a trabalhar e teria feito jus se tivesse solicitado. Porém, como ela não solicitou, vale a data da solicitação. E aqui deixa eu ver outro ponto também. O valor do auxílio, ele é de 50% o valor do BPC. E qual o valor do BPC? O BPC é um salário mínimo. Hoje, R$ 1.100. O valor do auxílio inclusão é de 50% do BPC, ou seja, 50% do salário mínimo. Assim, o valor é de R$ 550. Muita gente às vezes fala, mas o BPC ele tem um valor maior do que o auxílio. E aí a pessoa vai trocar um BPC de 1.100 por um auxílio de 550. Só que temos que observar que o auxílio ele foi criado com o intuito que a pessoa perca o medo de entrar no mercado de trabalho e perder aquele benefício que ela já recebia. Se ela vai entrar no mercado de trabalho para ganhar um salário mínimo e ela tem um auxílio de meio salário mínimo, ela fica com um salário e meio. No BPC ela receberia um salário apenas. Sendo que ali ela vai ter outras oportunidades, possibilidade de, às vezes, uma progressão de carreira, às vezes ali ter contato e conseguir um outro emprego em um outro lugar, que tem uma remuneração melhor. E o teto, que é de 2 salários mínimos. Se essa pessoa ela ganha no teto do auxílio 2 salários, mais meio salário do auxílio, ficam 2 salários e meio. Dessa forma, é um valor bem maior e melhor. E aqui o que eu coloquei outro ponto. O auxílio inclusão, ele não pode ser acumulado com o BPC. Inclusive, isso é um dos requisitos. Você, quando ingressa no mercado de trabalho, você perde o BPC, você perde esse benefício. Assim, o auxílio inclusão, ele já foi feito com esse intuito, para que a pessoa possa ingressar no mercado de trabalho e continuar a receber uma ajuda, com um valor menor, mas ainda assim um auxílio. Ele é incompatível com a aposentadoria, pensão ou benefício por incapacidade pago por qualquer previdência. Por fim, ele também é incompatível com o seguro-desemprego. Quem está recebendo o seguro-desemprego não pode receber o auxílio inclusão. E outro ponto importante trazido por essa lei é que a partir de 1º de janeiro entrarão em vigor as alterações referentes ao BPC. Então, as alterações que eu expliquei no início da aula, logo no primeiro momento, referente ao alargamento do valor, tudo isso, elas só entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Já as alterações referentes ao auxílio inclusão, elas já entraram em vigor no dia 1º de outubro de 2021. Então, elas já estão valendo. Outro ponto é que a ampliação desse limite de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo, ela está condicionada à publicação de um decreto regulamentar. Esse decreto será publicado e ele vai discorrer sobre as alterações, como será feita, se haverá necessidade de uma avaliação, de uma perícia, tudo isso vai conter nesse decreto que nós estamos aguardando. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar aqui no chat por escrito, que aí eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Teve uma pessoa que colocou aqui: sou pessoa com deficiência auditiva, de grau moderado, nunca recebi BPC, tenho direito ao auxílio inclusão? Não, porque uma das regras para você ter direito ao auxílio inclusão é você já ter recebido o BPC. Então, quem não recebeu o BPC, nunca recebeu, não terá direito a esse auxílio. Aqui. Boa noite, sou monocular e minha deficiência é leve ou moderada. Eu não tenho como saber o grau da deficiência de vocês. Isso quem vai avaliar é o médico ou a equipe multidisciplinar. Muitas vezes o médico sozinho,
ele consegue avaliar o grau. Outras vezes é necessário que a pessoa com deficiência ela passe por uma equipe multidisciplinar, que os profissionais de diferentes áreas, observando as consequências da doença no corpo e na vida da pessoa, eles vão conseguir definir o grau ou nível da deficiência. Nesses casos, em que é necessária essa equipe multidisciplinar, vocês podem procurar um local que faça essa avaliação especificamente, ou muitas vezes, quando você for numa perícia em que é feita essa avaliação, guarde depois esse laudo, porque isso pode ser utilizado em outra oportunidade. Aqui outra pergunta. O limite são 2 salários mínimos do base para o auxílio. Quem recebe até 2 salários mínimos pode receber esse auxílio. E aqui, quando eu falo de salário, o auxílio transporte não entra, o auxílio alimentação não entra. O que vai ser contabilizado é o salário mesmo. Alguns chamam de vencimento, remuneração. Às vezes tem algumas mudanças de nome, dependendo de onde a pessoa está trabalhando, às vezes eles mudam, mas assim, é o valor do salário que você recebe, não é aquele valor cheio contando gratificações, auxílios, ajudas, esse valor não. Então assim, se você, por exemplo, recebeu o auxílio transporte, isso não conta, o auxílio alimentação não conta, um auxílio de outra finalidade, auxílio para custear o uniforme, isso não conta, é o salário mesmo, o vencimento. Eu já recebi o BPC, hoje estou trabalhando, quando e como posso solicitar o auxílio? Então, se você já recebeu o BPC e começou a trabalhar, você já pode solicitar o auxílio e você vai solicitar junto ao INSS. No aplicativo Meu INSS, eu acredito que dê para solicitar. Eu não tentei, porém, desde o início da pandemia, eles melhoraram muito o sistema e os benefícios têm sido solicitados pelo aplicativo. Então, entra no aplicativo, faz o seu login e tenta solicitar por lá. Caso você não consiga, se dirija à agência mais próxima da sua residência. Eu nunca recebi o BPC, como faço para solicitar? Quem nunca recebeu o benefício da prestação continuada não tem como solicitar o auxílio inclusão. Agora, se você quer solicitar o BPC, primeiro ponto, você tem que fazer o cadastro único. Então, você procura o CRAS mais próximo da sua residência, faz o seu cadastro, faz o cadastro único. Após ter o cadastro único, você entra no aplicativo Meu INSS, lá você vai colocar login, senha, tudo direitinho, e aí você faz a solicitação do BPC. Então, as perguntas encerraram. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais só um ponto para falar com vocês. Sobre esse auxílio inclusão, quando tem mais de uma pessoa com deficiência na família, o valor do auxílio de inclusão de ele não é computado no cálculo da renda familiar para a concessão do auxílio inclusão da outra pessoa. Então, se essa família tem duas pessoas que fazem jus ao auxílio inclusão, quando a pessoa que vai fazer essa contabilidade for ver a renda familiar, ela não vai contabilizar esse benefício que uma pessoa já recebe para tirar a renda familiar, porque isso pode prejudicar e a renda acabar mais alta. Então, esse auxílio inclusão, como ele tem o caráter de benefício assistencial, ele não é contabilizado na renda familiar, ele não entra. E essa é uma informação válida para quem possui mais de uma pessoa com deficiência na mesma família. E as perguntas encerraram. Então, eu vou encerrar essa Masterclass por aqui e aguardo vocês na próxima quarta-feira. Quarta-feira às 19 horas. Até lá!